E o sabatinado de hoje será o candidato Iglesio Moisés. Ele é do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. Candidato, o seu tempo começa a rodar a partir de agora, quando a gente começa então a fazer um mini currículo seu, para quem está em casa poder atentar às competências do candidato. Então, Ludovicense, doutor Iglesio, tem 40 anos, é médico, professor universitário e está no primeiro mandato como deputado estadual. Deu início à sua trajetória política em 2012, quando se candidatou a vereador de São Luís pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Em 2018, foi eleito, então, deputado estadual pelo PDT. Candidato, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kate. Agradeço a você pela possibilidade de conversarmos hoje e a você que me assiste agora também de casa, meu muito obrigado. Candidato, eu começo falando sobre saúde, já que o senhor teve uma passagem pelo Hospital Socorrão, o senhor é médico também e conhece de perto lá os problemas. Na sua passagem pelo Socorrão, o que é que o senhor identificou, né? Porque é uma reclamação generalizada da população, de quem precisa de fato dos serviços e que alguns candidatos inclusive dizem que o Socorrão parece mais um depósito de pessoas, uma expressão pesada inclusive. Mas o que de fato acontece para que o serviço não seja oferecido? E o senhor, então, como um candidato que se coloca aí à Prefeitura de São Luís, poderia fazer que não fez enquanto o senhor esteve lá? Olha, nós organizamos esse fluxo de pacientes na época. Quando a gente começou no Socorrão, a primeira coisa foi uma falta de alimentos no hospital, que nós precisamos fazer naquele momento uma campanha de arrecadação. Foi bem sucedida. A partir daquele momento nós fizemos mais de 100 ações em 6 meses e 7 dias no hospital. Deixamos projeto de UTI, que conseguimos dobrar os leitos de UTI do hospital. Colocamos lá um seletivo que fez a contratação de 60 técnicos de enfermagem, 22 enfermeiras, 6 psicólogas, mais de 15 médicos. Hoje tem médico no Socorrão, no corredor, para atender os pacientes por conta da nossa gestão naquela época. E aquilo ficou, foi um legado que a gente deixou. Antes, os pacientes do corredor, que é uma situação que infelizmente acontece, eram vistos pelo médico 1 hora, 2 horas da tarde. Não passava, tinha que passar primeiro em todos os leitos. A gente destinou um médico para a passagem naquela visita ali. Outra coisa que foi muito interessante é entender o problema. O problema do Socorrão não é um problema do hospital, é um problema sistêmico. Aí, o que é o problema sistêmico? É um problema de transferência de leitos. A gente não tem uma rede que hoje ela ainda dê a resposta aos agravos, às doenças que são de tratamento imediato e as doenças que são de tratamento algumas vezes eletivo. O Socorrão 1, infelizmente, ainda aguarda paciente em corredor para alguns agravos que são agravos que poderiam ser feitos de maneira eletiva. A ortopedia é um problema crônico, a neurocirurgia é um problema ainda crônico na cidade de São Luís. Tem muita coisa a ser ajustada, mas dentre esses candidatos, o único que ofereceu propostas para mudar isso aí fomos nós, de fato, que estamos entendendo, conseguimos entender pela formação como médico. O Socorrão 1, por exemplo, hoje ele tem ali 156 leitos cadastrados, o 2 tem 221 leitos cadastrados. A partir do momento que o Estado inaugurar o Hospital da Ilha ano que vem, o que é a nossa proposta? Que as prefeituras de São Luís, Paço Lumiar, Ribamar, Raposa assumam conjuntamente um consórcio intermunicipal de saúde para financiar o hospital. A partir daquilo ali, a gente assume a urgência e emergência daquele hospital, fechamos o Socorrão 1 para uma reforma, vamos fazer o projeto no primeiro semestre de 2021, a partir do momento que a gente assumir. Vamos ajustar o hospital. Hoje ele tem 156 leitos, mas de maneira apertada. A gente modifica isso em torno de 110, 115 leitos e a gente passa a fazer ortopedia e neurocirurgia do município lá dentro. Isso é uma proposta real, concreta, de verdade. Onde vai sair o recurso? Um recurso para uma reforma como essa do Socorrão completa vai girar em torno aí de 20 a 25 milhões de reais. A gente tem que correr atrás, no caso, de emenda parlamentar para fazer esse financiamento. Mas a parte pesada, que é o custeio do hospital, folha, a gente já tem a garantia, porque nós já temos cerca de 1.500 funcionários na instituição. Então a gente vai melhorar o atendimento do Socorrão 1 e vamos assumir a gestão do Hospital da Ilha também. Agora, candidato, dentro da sua colocação, da sua fala, o senhor admite que não existe verba, não existe orçamento para que se faça uma reforma desse volume, numa estrutura que é grandiosa, né? Que recebe um volume muito grande. Então, como garantir para quem está em casa, efetivamente, que isso pode ser concretizado? Porque o senhor sabe, sendo médico, repito, que quem busca um atendimento médico tem urgência. Então, o que dizer para as pessoas diante de
propostas, porque não são configuradas concretamente, na busca desse recurso, né, previsão orçamentária legal, para que se tenha isso e se faça numa possível gestão sua? Ó, dizer que vai correr atrás da emenda parlamentar, eu preciso fazer um reparo na tua fala, porque não é correr atrás de extra, é correr atrás de menos do que é feito. São Luís, em 2018 a 2019, recebeu 88 milhões de reais de emenda parlamentar federal. Então, 25 a gente está falando de menos de um terço. Esse recurso é completamente atingível de ser arrecadado. Mas qual é o ponto principal? O ponto principal é que a minha candidatura é a única que oferece uma solução prática para a cidade. Qual que é? Hoje nós temos a Secretaria de Governo do município, ela tem um orçamento de 72 milhões de reais por ano, tem 220 cargos comissionados que são feitos para negociação política mesmo, para entregar para filho de altos funcionários do judiciário, da política, troca de favores mesmo de fato, e não funciona, não tem nem sede física a Secretaria de Governo. Nós temos 72 milhões de reais por ano que são gastos com isso. Nós vamos reduzir 70% desses cargos, os 30% que ficarem. Vai ser para assessoria de projetos mesmo, de captação de recursos federais, que São Luís hoje perde dinheiro porque não consegue fazer projeto. Eu vou montar um núcleo de projetos com os 30% dos cargos e vou economizar 50 milhões de reais por ano. Isso vai me dar 200 milhões de reais em 4 anos. O que eu vou fazer além disso? Nós gastamos 5 milhões de reais por mês de conta de energia. Nós vamos adotar um programa de gerenciamento que vamos economizar 500 mil reais por mês, 10%. Isso é completamente factível. Na conta de luz da casa da gente, se a gente começa a fazer isso, a gente consegue economizar muito mais. Eu fiz isso na minha casa, por exemplo. Economizei 35% da luz. Então nós estamos com uma meta modesta de 10%, que fazendo 500 mil por mês, eu consigo mais 6 milhões de reais por ano. Além disso, tem a Lei 175, que foi regulamentada agora, o STF deu a palavra final. Nós vamos ter uma arrecadação de 1,8 a 2 milhões a mais de ISS no município, a partir de quê? Plano de saúde, consórcios no banco e principalmente o aplicativo, o transporte por aplicativo Uber, Cabify, 99, todos esses. Então temos mais essa fonte de arrecadação, que inclusive esses 2 milhões de reais por mês que vamos ter a mais, vão ser investidos 100% no transporte coletivo da cidade, para que a gente garanta que em 2021 não vai ter aumento de tarifa. Eu não vou deixar aumentar a tarifa, por quê? Porque nós vamos ter fonte de financiamento. Hoje São Luís investe menos de 175 mil reais por ano, menos de 175 mil reais por ano no transporte público. Se eu colocar 2 milhões por mês, são 24 milhões de reais por mês. O que isso vai garantir? Vai garantir ônibus mais limpo, vai garantir aumento da frota com ar-condicionado, vai permitir manutenção de terminal de integração e vai garantir que não haja aumento. Essa é a forma de Glésio 90 fazer uma prefeitura melhor no que vem, coisa que os outros não vão fazer. Por quê? Porque estão cheios de coligação, candidato que tem 2, 3, 4, 5 partidos, 6 partidos com ele, que as secretarias já estão todas negociadas. As minhas secretarias estão negociadas com você, que está me assistindo agora. Eu vou colocar as pessoas mais comprometidas com a cidade e os melhores técnicos. Quem vai ser meu secretário de saúde? O melhor técnico possível. Não vai ser o companheiro do PSB. Quem vai ser o secretário de educação? Vai ser o melhor técnico de educação possível para a cidade. E isso que vai mudar. E vai mudar porque a minha relação é direta com você. Eu não sou protegido do Flávio Dino, eu não sou protegido de qualquer que seja o senador do campo da oposição ou do campo da situação. Eu sou Eglésio Moisés 90 e vou ser o melhor prefeito que São Luís já teve na sua história. Você pode ter certeza absoluta disso. Então, candidato, dentro mais uma vez da sua fala, onde o senhor fez muitas contas, o senhor falou de muitos recursos, o senhor falou de um volume que eu imagino que quem está em casa até se perdeu na conta, porque é um volume gigantesco. Então, é uma questão de prioridade? Não se tem prioridade, então? Tem o recurso e não tem prioridade? Não é que não tenha prioridade, a prioridade só está equivocada. A prioridade hoje, infelizmente, por conta do sistema político que está aqui em São Luís, é de uma composição baseada em partidos e aliados. Eu não estou preocupado com isso. Eu cheguei ao meu mandato de deputado estadual, eu sou um médico, professor universitário, formado em Direito recentemente. Eu sou uma pessoa que conquistei o meu espaço com trabalho. Eu continuo exercendo a medicina. O Tadeu, o Jackson, eles já não eram médicos na época. Eu continuo exercendo. Eu operei ontem. Eu vou dar plantão daqui a 3 semanas. Eu tenho plantão no interior marcado. Eu continuo exercendo 100% minha profissão. Sabe por quê? Porque eu sei que política é uma passagem. Eu não tenho a mínima ilusão de achar que eu vou ficar aqui de maneira permanente dentro da política, como um político profissional. Enquanto eu estiver emprestado para a política, eu vou fazer o meu melhor. E você pode ter certeza que o meu melhor é muito melhor do que todos esses outros aí que são candidatos. Sabe por quê? Porque quando eu fui deputado, eu estou deputado,
eu já trabalhei proporcionalmente, em termos de propostas legislativas, 2 vezes mais do que o candidato Duarte Júnior, 20 vezes mais que o candidato Neto Evangelista, 64 vezes mais do que o candidato Rubem Júnior, 10 vezes mais que o candidato Braide e 5 vezes mais que o candidato Bira. Tenho 100% de frequência na Assembleia Legislativa, nas votações, e jamais, por um motivo que não seja uma força maior, faltarei uma sessão, porque o meu compromisso, eu recebo todo mês R$ 18.900 líquidos para representar você. E como prefeito, eu vou fazer por esta cidade o que nunca foi feito por São Luís. Você, votando 90 no dia 15 de novembro, você pode ter certeza absoluta que você vai ter uma virada de gestão, uma virada desse jogo que foi colocado aqui na Prefeitura de São Luís. Gestão pública, candidato, orçamento. O senhor sendo candidato, obviamente, o senhor conhece a engenharia, o senhor conhece o orçamento público. É possível para quem está em casa? É possível prometer, por exemplo, o senhor acabou de falar, né, sobre saúde, é o que nós está debatendo desde o início. Consulta pública. O senhor falou ainda há pouco sobre a realidade do Socorrão, porque esteve lá dentro. Agora, é possível prometer para quem está em casa, por exemplo, resolver problemas de tempo de marcação até execução de serviços, por exemplo, consultas, e a partir daí, não dando certo, como existem várias propostas, buscar isso numa rede particular? Existe orçamento para isso? Kate, isso é uma demagogia tremenda. Tua pergunta é muito apropriada, porque inclusive colocou um candidato que só tem mentido na população, que se chama Ildele Silva Duarte Júnior, para mentir para as pessoas, candidato do 10. O que acontece? São Luís hoje tem 131 milhões de reais anuais para fazer atendimento de ambulatório e exames nessa rede aqui que a gente tem. 60% desse recurso, 60,8% desse recurso, ele já é destinado para a rede privada. Só que eles têm mais recurso, a rede privada, hoje já. Apenas 18% de todo o dinheiro, essa maioria desse recurso, esses 60%, eles estão para uma minoria de clínicas privadas, que tem favorecimento hoje na gestão. O que acontece? Se a gente começa a enveredar por essa lógica de pagar mais ainda para a rede privada, nós vamos desmontar nosso sistema de saúde. E o SUS paga R$10 numa consulta. Uma rede privada, ela não aceita menos que R$70. Você acha que a rede privada vai querer receber R$10 numa consulta? Se ela quer 70, isso não vai acontecer. Estão mentindo. E isso é uma coisa que é vergonhosa, porque faz a gente chegar, às vezes, para conversar com a população com vergonha. Eu me envergonho do que tem sido falado. Por isso que esse plano de governo aqui, este plano de governo, é o único que é um plano de governo de fato. Ele diz de onde vai sair o orçamento, ele diz como vai ser feito, ele mostra o calendário das ações e aí sim a gente começa a falar uma coisa real para as pessoas que assistem, para a gente criar uma liga com a população, uma liga de verdade. Não é verdade da boca para fora, que a gente tem sido copiado até nisso. Depois que a gente começou a falar de verdade, os candidatos começaram a modificar as propostas. Você olha o plano de governo deles, não tem uma proposta, mas eles dizem que estão fazendo propostas realistas agora. Por quê? Porque a gente mostrou um caminho. Só que a verdade ela brilha no olho de cada um. Quem tá vendo a gente aqui, a minha missão nessa campanha é mostrar uma forma diferente, um caminho diferente para a cidade de São Luís. Não foi uma coisa que aconteceu do meu coração à toa, não. Isso aqui foi uma coisa que foi uma construção que envolveu até um reforço dentro da minha espiritualidade nessa caminhada. Não foi de agora. E isso não vai acontecer com os outros, porque eles não têm noção do que estão falando para você, infelizmente. Muito bem, a gente vai colocar agora na tela, candidato, uma cartela que vem 20 perguntas nominadas e o senhor vai escolher 3 para no próximo bloco o senhor, portanto, respondê-las, tá bom? Vou colocar na tela, então. Está aí aparecendo já para o senhor pode escolher de 1 a 20. Nome, por favor, o bairro também. Deixa eu ver. O Raimundo do Coradinho. Número 6? Isso, 6. Ok. O 12. 612 Sóstenes, do Residencial Primavera. E o 18. Nayana, da Santa Bárbara, 6, 12 e 18 são os números escolhidos pelo candidato. A gente, claro, vai para um rápido intervalo. No retorno, ele já segue, então, respondendo as perguntas. Lembrando que o senhor ainda tem 2 minutos no final do segundo bloco para fazer as suas considerações finais. É um instante só, peço a você que não desgrude o olho, que a gente volta já.
Estou de volta com a sabatina aos candidatos à Prefeitura de São Luís. Hoje, o último dia, aqui ao meu lado, o candidato Iglesio Moisés, que tem como vice-candidato o médico Mauro César. Candidato, o tempo volta a contar a partir de agora novamente. O senhor ainda tem 25 segundos. Faltaram lá do primeiro bloco, a gente incorpora agora a esse tempo. O candidato passa agora a responder as perguntas selecionadas por ele no primeiro bloco. A gente vai colocar a primeira agora, candidato, na sua tela. Meu nome é Raimundo Nonato Mendes da Silva, sou aqui do Coradinho. Eu queria saber dos candidatos qual a proposta que ele tem para a área da saúde, porque a gente vai nesses hospitais para uma consulta, exame, a gente vê que é uma dificuldade tão grande. Com você. Pronto, senhor Raimundo, o simples é o único caminho que a gente tem aqui em São Luís. O que é o simples? Primeiro, ir fazendo aos poucos nas áreas que são mais vulneráveis, onde há mais necessidade, as unidades básicas de saúde, eventualmente utilizando estruturas próximas até para fazer um sistema de parceria de funções lá dentro. Mas essa parte em relação a unidades básicas de saúde. Em relação à marcação de consultas, exames, cirurgias, o que a gente tem que fazer? Melhorar a velocidade das coisas. Uma situação muito clara que a gente tem, o Hospital da Mulher. Nós temos um hospital que tem 3 salas cirúrgicas, mas que há bastante tempo tem uma sala desativada. Se eu fizesse essa sala ser ativada, uma sala a mais, e eu colocasse num regime de 6 cirurgias por dia, que é completamente factível, a gente fazer 3 cirurgias pela manhã, 3 cirurgias pela tarde, a gente já tem, ao final de um ano, praticamente 2.000 cirurgias, porque eu vou colocar para funcionar no sábado pela manhã. Aí você vai me perguntar, Iglesio, tem uma lei ano que vem, na lei 173, que diz que não pode haver contratação de pessoal. Ok, mas é o artigo 8º dela, deixa brechas. Qual é a brecha que tem? Contratação para resolver um problema excepcional de saúde é permitido. E aí a gente vai para a lei 8.745, que diz que a gente pode contratar de maneira temporária por 2 anos o funcionário da saúde. Hoje nosso orçamento da saúde é de 22% do total. Teresina utiliza 34%. Então, a gente vai aumentar. Vou aumentar para 34? Não vou, porque não podemos fazer medidas extremas no primeiro ano. A gente tem que aumentar aí 2% a 3%, vamos chegar em 25%, para aumentar o investimento na saúde. Então, já mostrei que, por exemplo, com uma situação simples, a gente reduz uma fila de 2.000 cirurgias por ano na cidade. Assim vai ser o restante. A mesma coisa. Fila única do SUS, o que eu vou fazer? A gente tem uma rede que temos para cirurgia, Hospital da Mulher, Hospital Dutra, nós temos o Hospital Denora Belo, todos esses hospitais. Se recebe recurso do município, vai entrar no fila único. O que ele é? A paciente entra para fazer uma esterectomia no Hospital da Mulher, um mioma uterino, para operar um mioma. Ela, às vezes, precisa abrir prontuário em todas as outras unidades e fica na fila 2 a 3 anos. Ela gasta com exames novos, ela gasta com passagem, ela investe o tempo dela, perde tempo, muitas vezes. Então, isso tudo é um desgaste. O que a gente quer? Entrou no Hospital da Mulher, o prontuário de maneira eletrônica fica disponível para todas as unidades. Surgiu uma vaga, uma desistência no hospital universitário, a gente chama essa paciente do Hospital da Mulher para fazer a cirurgia. Isso é muito fácil de administrar. Com um aplicativo hoje, que manda um SMS, aparece uma mensagem na pessoa 2 dias antes. Você confirma que virá para o exame? Confirma ou não confirma? Se não confirmar, a gente já coloca outra pessoa. Então isso a gente consegue depurar aí pelo menos uns 10% das filas só com uma medida como essa, que é barato. Um sistema como esse eu gasto R$200 mil por ano, no ano todo, que é um troco para fazer essa gestão. É um troco. Então assim, a gente fica falando em construir, como o Braide fica falando, construir clínica da família. Vou construir clínica da família. Não precisa melhorar a gestão do sistema. E para melhorar, Kate, a gestão do sistema, você que me assiste agora também, tem que entender. E eu entendo. Eu tenho 23 anos dentro de hospital. Eu comecei com 17 anos como acadêmico no 2º período. Eu era rato de hospital. E assim como eu era rato de hospital, eu gosto de estudar a cidade. E você pode ter certeza. Se tem alguém que vai encontrar um caminho para essa cidade, é quem gosta de estudar o tempo todo, que estuda o tempo todo. Eu foi 3 meses escrevendo a parte de saúde desse plano de governo aqui, pesquisando, utilizando dados. Então a gente levou a construção da solução para a saúde muito a sério. Como eu fiz no Socorrão e saí de lá porque houve uma ciumeira tão grande que o Edivaldo teve que
tirar porque estava demais o nível de ciumeira dentro da política. Vereador lá desesperado. Um é até vice do Rubens, era morto de ciúme da gente naquela época, infelizmente. Então, a gente sabe por onde caminhar. Onde eu entrei, eu fiz. Isso aí não é de agora, é de centro acadêmico da universidade, a gente ajeitou. Então vamos à segunda pergunta também, colocada, portanto, na sua tela, que ele escolheu ainda há pouco. Meu nome é Sóstenes, sou morador do bairro Residencial Primavera Turu. Eu gostaria de saber do candidato sobre as propostas na área de cultura. Pode? Pode. Pronto, cultura é uma das áreas que a gente vai ter o maior gosto em construir uma cultura melhor para a cidade de São Luís. Primeiro, cumprimento do Plano Municipal de Cultura. Das 44 metas, nós já temos 23 em atraso. Outra coisa que a gente vai fazer para a cultura, eleição dentro do segmento com as pessoas que já são cadastradas, com os fazedores de cultura que já são cadastrados hoje, para a gente eleger uma lista tríplice que o prefeito, eu, nomearei a partir do ano que vem. Por quê? Porque hoje a cultura se ressente de diálogo, de acesso. Os recursos hoje eles precisam ter transparência na aplicação e isso, infelizmente, não acontece ainda. A Secretaria de Cultura não é aberta, mas com o Iglesias 90, prefeito, a partir de 1º de janeiro de 2021 vai ser. Nós vamos construir uma cultura para a cidade, primeiro para quem mora aqui. A gente não pode achar que cultura é para o turista, cultura é para quem vive aqui. Quando a gente tem uma cidade melhor, efervescente, calorosa, em que a cultura ela brilha no coração das pessoas, a gente tem orgulho de ligar para quem mora em São Paulo, nossos amigos em Minas, no Ceará, no Piauí, para virem para cá. E é essa mudança de paradigma que a gente vai ter. Cultura vai ser feita primeiro para quem vive aqui. A Madre Deus vai ser olhada com carinho, o centro da cidade, os bairros de São Luís que fazem, o pré-São João, o pré-Carnaval vai ser visto, porque a gente entende que cultura é o ano todo na cidade. Muito bem, a terceira e última pergunta, selecionada por ele, também na sua tela. Boa tarde, meu nome é Nayana, do bairro da Santa Bárbara. Gostaria de saber qual a proposta para a educação. A proposta para a educação, Nayana, é a mais simples possível. Sabe por quê? Porque nós ficamos 1 ano sem aula, nossas crianças ficaram 1 ano sem aula. Inclusive, eu fui o autor da indicação que garantiu o kit merenda nas casas das pessoas. Infelizmente, não foi entregue como deveria. Foi pouca a entrega no período da pandemia do kit merenda escolar para as famílias com vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Mas nós vamos garantir o ano que vem o que funcione. Não funcionou esse. Nós vamos precisar fazer adaptações em que as crianças vão precisar estar distantes 1 metro entre cada uma. As crianças vão precisar, Kate, utilizar máscaras de tripla proteção, conforme a determinação do Ministério da Educação, trocadas a cada 4 horas. O professor vai precisar utilizar. Você acredita que hoje escolas que não têm água, do jeito que está, vão ter álcool gel para garantir a segurança desses alunos? Então a gente tem que fazer o simples. Tem candidato que está mentindo que vai construir creche, vai reformar a escola. O que a gente vai ter de orçamento do ano que vem maior do que este ano agora são 13 milhões de reais, que é recurso que vai garantir apenas a adaptação das escolas, das 257 escolas do município para isso. Nós vamos ter que encontrar uma solução para o ensino híbrido, que hoje nós não temos. Chip de celular, se for o caso. Lembrando que tem aluno que vai precisar ver como é que vai receber o celular. A família às vezes não tem para comprar o aparelho. E tem gente dizendo, olha, nós vamos dar chip de celular para todo mundo, mas espera aí, nós temos 660 mil pessoas em São Luís com renda de até um salário mínimo. Nós temos mais de 100 mil famílias no cadastro único, no CAD único. Então, pessoas que não têm acesso a um celular e que elas vão precisar encontrar um caminho. E lembrando, ano que vem nós vamos ter que dar as aulas em 1 hora a menos. Por conta da pandemia, a recuperação desse período letivo vai ter que ser com menos tempo. Então nós vamos ter que dialogar com o professor, a gente vai ter que trazer todo o segmento da educação para dialogar conosco. E a gente vai fazer isso. Que indiferente a eventualmente qualquer crítica que a gente tenha, mas a gente tem intenção, eu sei o caminho. Eu sou professor, eu sei da necessidade de dialogar e a gente vai encontrar juntos uma solução que nossas crianças precisam. Nossas crianças que de cada 10, apenas 2 terminam o ensino fundamental sabendo fazer conta de maneira adequada e falando português minimamente correto. A gente aprova praticamente 10 de cada 10 crianças na escola, mas na hora que vai ver, ao final, a formação, elas não sabem fazer conta e nem falar direito a língua. O que isso gera? Gera impossibilidade de crescimento na vida.
Se não torna impossível, torna muito difícil. E aí a gente não consegue, quem estuda na nossa escola pública tem acesso aos melhores empregos. Candidato, você está falando sobre educação, que é um outro grande pilar, né, de qualquer administração. E muito mais sabe quem está em casa com essas crianças há mais de 8 meses e que também perdeu o emprego. A gente está falando aqui de um volume de recursos que precisa ser aplicado para adaptar as escolas no nível estrutural. A gente está falando de um diálogo com a comunidade, né, escolar, mas também precisa preparar a cidade com pontos de internet, disponibilidade de dados para que esses pais e essas mães possam, então, pensar nesta possibilidade, uma vez que, como eu falo agora novamente, agora, nesse exato momento, tenho repetido isso, tem famílias que não têm nem o que comer, candidato. Será que quem está em casa, esse mesmo eleitor, absorvendo tanta informação, será que esse cálculo bate, candidato? Né? É auxílio emergencial sendo proposto aí de pagamento logo a partir de janeiro, escolas que vão ser adaptadas para a oferta de educação. Como é que essa manobra, candidato, essa engenharia toda vai acontecer diante de um orçamento apertado que a gente sabe? Tu falaste de maneira perfeita. Ó, propostas como essa de auxílio emergencial, que foram propostas aí por um candidato que perdeu a vergonha para poder ir para o segundo turno, ele perdeu a vergonha e o senso mesmo de verdade dentro dele, acredito que nunca tenha tido. O que acontece? Uma proposta como essa, da forma que foi feita, ela custaria mais de 2 bilhões para a cidade, um orçamento de 3,5. A gente ia deixar de pagar todos os nossos 29.300 servidores. Aqui não ia ter salário, entre 23 mil ativos e 6.300 inativos. Então, estão brincando. O que eu ofereço para a cidade de São Luís? Um plano de investimentos em 4 anos, conseguido a partir de economia na folha de pagamento mesmo, gestão de folha e extinção da Secretaria de Governo, melhora de 10% ao ano na arrecadação do município, que isso é perfeitamente factível. Primeira coisa, eu vou colocar um posto da Secretaria de Fazenda no Porto do Itaqui, para evitar escape por lá. Eu vou tributar o maior devedor do município, que é a Universidade Selma, que a dívida atualizada é uma dívida de 300 milhões, e não 500 milhões, como estão falando besteira por aí, quem não sabe nada da cidade. O Selma é o maior devedor, mas nós sabemos que eles vão dificultar esse pagamento. Não dá para contar de maneira imediata com esse dinheiro, porque eles têm costas quentes no judiciário. Eles têm. Então, ninguém pode fazer conta com esses 831 milhões de reais ao todo que nós temos de dívida ativa do município. Tem que ser sincero e falar para a população. Nós temos que melhorar a arrecadação a partir de agora, do marco zero, em 1º de janeiro de 2021, com a eleição de Iglesias 90, prefeito de São Luís. E aí sim, nós vamos ter um plano de 616 milhões de reais de investimento, inicialmente em 4 anos, com a expectativa de captação de recursos também, de 250 a 300 milhões de reais. Isso de maneira consciente, respeitando as finanças do município. Por quê? Porque a partir do momento que eu racionalizar a despesa, a minha despesa, eu vou conseguir contrair empréstimo com segurança. Hoje, São Luís tem uma nota ruim para pegar empréstimo, mas quando a gente enxugar despesas e cortar essa secretaria que só atrapalha o município, nós vamos conseguir avançar, nós vamos conseguir fazer mais mesmo. É como se você, por exemplo, cortasse uma despesa na sua casa que te permite comprar uma parcela. Para suas considerações finais. Obrigado, Kate. Então, olha, está chegando o momento final da campanha, nós estamos próximo do dia 15 de novembro. Eu tenho feito o que eu posso como pessoa, como político que chegou até aqui sozinho, sem apoio do Flávio Dino, sem apoio da Rosiana Sarney, sem apoio do Roberto Rocha, sem apoio do Everton, sem apoio de todos eles. Nós temos feito uma caminhada que foi feita à custa de estudo, trabalho. Eu cheguei aqui, eu fiz o meu melhor, de todo coração, eu fiz o meu melhor na construção de um plano de governo. Eu tenho feito o esforço para falar 100% de verdade em cada momento dessa campanha. Eu sei que você provavelmente está desacreditado, mas se você puder dar um crédito para nós no dia 15 de novembro, tenha certeza que vai valer a pena. Vai valer a pena porque eu acredito nessa cidade. Eu acredito que a gente tem que combater o que tem sido feito pela política, pelos grandes partidos, pelos grandes consórcios políticos que só desejam São Luís como um trampolim para 2022. Tem um candidato do Carlos Brandão, que é o 10, tem um candidato do senador Everton,
que é o 25. Você pode escolher nenhum dos projetos que são de outras pessoas. Você pode votar no dia 15 de novembro, em Iglesia 90, para prefeito de São Luís, e ter a certeza que nós vamos conseguir construir uma cidade melhor. Uma cidade que o prefeito fala a verdade para a população, apresenta a conta no portal da transparência. O recurso entra através da captação da emenda e você consegue saber, como hoje tem um sistema desse no hospital universitário, quantas gases foram compradas. É isso que vai ser implementado em São Luís, você pode ter certeza. Iglesia 90, 15 de novembro, para mudar a realidade dessa cidade, para restaurar a confiança das pessoas nas políticas públicas de São Luís.